Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao tópico 6 da disciplina Introdução à Ciência de Dados. Nesse tópico a gente vai trabalhar com alguns recursos um pouquinho mais avançados em planilhas eletrônicas, tá certo? Trabalhando alguns recursos que vão ser bastante úteis na manipulação de dados. Então, para começar, a gente vai buscar dados para trabalhar no exercício de hoje. Onde é que a gente vai buscar dados? A gente vai buscar dados no portal de dados abertos do governo brasileiro. A gente já introduziu, né, a ideia dos dados abertos, do governo aberto, então a gente vai usufruir desse portal para encontrar alguns dados para podermos explorar recursos um pouquinho mais avançados de planilhas eletrônicas. Tá joia? Como é que eu vou fazer para localizar o dado? Inicialmente, eu vou acessar então a opção dados, aqui do portal de dados abertos. Na sequência, como a gente já viu anteriormente, a gente tem acesso a vários itens de dados, né? Nesse caso aqui, no momento que eu estou acessando, a gente tem mais de 10 mil itens de dados que a gente pode explorar. Como a gente viu anteriormente, a gente pode explorar esses conjuntos de dados aplicando alguns filtros, certo? Eu, por exemplo, aqui vou escolher dados que o Ministério da Economia tenha disponibilizado no portal. A gente está vendo aqui que a gente tem 197 conjuntos de dados. Então, o primeiro ponto que vocês vão ter que definir mais à frente no projeto prático é definir o tipo de assunto que vocês queiram trabalhar, né? Nesse caso aqui eu estou pegando dados de essência econômica. Poderia pegar dados de saúde, de educação. Na sequência também eu posso utilizar outros filtros. Eu posso, por exemplo, escolher dados que foram disponibilizados em formatos específicos, que sejam passíveis de trabalhar, né, com planilhas, que é o momento que a gente está vivendo agora na nossa disciplina. Então eu vou pegar dados que estejam talvez no formato XLS, né, seria natural abrir dados como esse. Posso pegar dados também separados por vírgula, a gente vai perceber que eu tenho mais dados, né, disponíveis no portal neste formato. Ou formato também CSV mais zipado, né? Também seria uma possibilidade. Os outros formatos também poderíamos utilizar, mas a gente vai precisar de outros recursos computacionais para manipular esse tipo de dado. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, nesse caso, eu vou escolher somente dados que foram disponibilizados pelo Ministério da Economia no formato separado por vírgula. Por quê? Porque tem mais dados com esse formato, né? Então a gente encontrou aqui 119 conjuntos de dados. Tem dados variados aqui. Eu vou escolher nesse exercício os dados sobre análises de operações de créditos de estados, municípios e empresas estatais. Então quando eu clico aqui, eu vou ser apresentado, na verdade, a uma explicação sobre o dado que eu selecionei, tá certo? Qual é o conceito ou qual a finalidade desse dado, tá legal? Na sequência aqui eu tenho informações gerais, né, sobre a entidade que disponibilizou o dado, o Ministério da Economia, alguns tipos de dados e recursos disponíveis relacionados à análise de operações de créditos. Então nós temos aqui o próprio dado, tá, exportado até o momento. Tenho também metadados. O que é o metadado? Deixa eu acessá-lo aqui. Deixa eu clicar aqui em ir para o recurso. Metadado, de certa forma, é uma espécie de um dicionário dos dados. Então aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para vocês poderem enxergar melhor, né? Ele está explicando aqui desde quando o dado foi exportado, né, de que operações que estão disponíveis, alguns conceitos, né, sobre a análise de operações de créditos e, finalmente, a explicação dos dados que vamos ter acesso. Então, aqui ele está explicando que, puxa, eu vou ter a identificação do interessado, né, que pode ser um ente ligado à esfera municipal, estadual ou mesmo federal, a unidade federativa, o tipo de interessado, o tipo de operação, enfim, aqui eu tenho uma descrição completa sobre os dados que eu vou poder acessar, tá legal? Então, mais à frente, esse tipo de dicionário vai ser muito importante para vocês definirem, né? O que trabalhar, como trabalhar, os conceitos que vocês estão tendo acesso por meio daqueles dados disponíveis no portal.
Na sequência, eu vou acessar o conjunto de dados, né? Então, eu vou clicar aqui em Consulta Pública Geral, mais informações. Então, aqui a gente vai ver que o dado, a última atualização dele foi feita em 2 de julho de 2021. Quer dizer, eu estou aqui no dia 2 e percebo aqui que o dado está atualizado no dia de hoje. Foi criado no dia 27 de abril, a licença desse tipo de dados, a gente já discutiu isso, né? E finalmente aqui em cima eu tenho o link para o item de dado, né? Posso clicar aqui ou ir para recurso. Eu vou clicar no próprio link. Nesse momento ele vai estar baixando, né, o arquivo disponível, né, o arquivo CSV, tá legal? Então agora a gente vai ter que começar a trabalhar com esse item de dado. Então vamos lá, eu acabei de baixar, o dado está aqui no meu Windows, né? E eu vou trabalhar agora algumas opções que a gente pode utilizar para abrir esse item de dado que a gente acabou de baixar, tá? O primeiro deles, eu vou abrir o Excel. Tá legal? Temos aqui o Excel aberto. E eu vou utilizar uma opção, né, que a gente tem à nossa disposição para importar os dados para dentro do Excel. Para fazer isso, eu vou clicar na opção ou na guia Dados. E na sequência a gente vai ver aqui algumas opções de obtenção de dados, de importação de dados para o Excel. Puxa, ele já tem uma opção aqui, ó, dados que estão no formato texto ou separados por vírgula, dados da web, dados de uma tabela, enfim, eu posso utilizar várias opções de importação de dados para a planilha eletrônica, inclusive de banco de dados. Posso me conectar a uma fonte de dados de um sistema qualquer, de uma organização pública, importar esses dados para cá e manipular esses dados dentro do próprio Excel. No nosso caso, a gente tem um arquivo CSV, ou Comma Separated Value, ou arquivo de dados separados por vírgula. Então eu vou utilizar então esse importador específico de texto CSV. O Excel está perguntando para mim aonde estão os dados, né? Onde está o arquivo que eu quero importar. No meu caso, eu baixei aqui para a pastinha Download. Tá certo? Posso escolher formatos específicos. Nesse caso aqui, ele já está disponível para mim. É o arquivo que ele baixou, né? E vou clicar agora em importar. Então, basta apontar o arquivo que você acabou de baixar e clicar em importar. Então ele está fazendo a importação nesse momento. A primeira coisa que ele vai fazer é mostrar como ele está entendendo os dados. Então, puxa, ele entendeu que existe uma coluna interessado, uma coluna UF, tem tipo de interessado, e aí vai. Ele entendeu por quê? Porque ele está usando um delimitador, ponto e vírgula, para encontrar cada coluna no item de dados. Eventualmente, meu dado não está separado por ponto e vírgula, está separado por vírgula, ou está separado por 2 pontos, enfim. Então, posso escolher o delimitador mais adequado, utilizado por quem gerou o dado, né, para poder fazer a importação. No nosso caso aqui é ponto e vírgula. Tá legal? Então, ele já encontrou as colunas, a identificação de cada dado associado a cada coluna. Finalmente eu vou clicar em carregar. Quando eu faço isso, então ele vai começar a importar os dados daquele arquivo, entendendo que cada coluninha é separada por um ponto e vírgula. Vou lá, a gente tem aqui os nossos dados então importados dentro do Excel e posso manipular à vontade esses dados. Tá legal? Deixa eu fazer de outra forma a mesma coisa. Deixa eu abrir esses arquivos, esse arquivo CSV, não usando a opção dados, obter dados. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Não vou salvar. E digamos que eu queira abrir um arquivo CSV que está numa pasta qualquer. Tá? O Excel permite que eu faça a abertura direta de arquivos separados por vírgula. Então eu vou clicar em arquivo, na guia arquivo, eu vou clicar na opção abrir. No momento que eu escolho abrir, eu devo procurar o item de dado que eu quero abrir, né? Então eu vou clicar em procurar,
ele vai abrir aqui a janela do explorador do Windows. Eu vou apontar, no meu caso aqui, para minha pastinha Downloads. Tá certo? Ele está listando, nesse momento, todos os arquivos formato Excel. Então, todos os XLS, XLX, ele está listando para mim. Nosso caso aqui não é, né? É um arquivo XLS, é um arquivo .csv. Então, eu vou pedir para ele listar todos os arquivos da pasta. E aqui, finalmente, como eu escolhi todos os arquivos da pasta, então ele mostrou o arquivo CSV que eu acabei de baixar. Vou clicar em abrir. E pronto, ele já automaticamente entendeu o formato do arquivo, né? Ele entendeu que o ponto e vírgula era o separador. Então, nesse caso, como o arquivo está bem organizado, ele conseguiu entender e importar diretamente. Então, dependendo do tipo de arquivo e do formato de exportação, eu posso fazer o que eu acabei de fazer agora, né? Clicar em abrir e apontar o arquivo direto, tá certo? Nem sempre isso vai ser possível, depende da forma como foi gerado o arquivo. Então, talvez eu tenha que usar a opção dados, obter dados, e dizer para o Excel como que ele deve interpretar aquele item de dados, tá certo? Mas tem uma opção mais fácil ainda para esse arquivo. Dado que ele é um arquivo bem comportadinho, está bem organizado os dados, eu posso dar duplo clique direto no arquivo. Veja, eu estou aqui na minha pastinha Downloads, estou identificando o arquivo que eu acabei de baixar, vou dar 2 cliques nele. Meu caso, ele já está associado ao arquivo CSV à ferramenta Excel. Então, talvez, no caso de vocês também, esse tipo de arquivo já está associado ao Excel. Então, nesse caso, eu dei simplesmente 2 cliques no arquivo e ele já apareceu para mim aqui os dados. Entendendo novamente que o formato de separação dos dados é ponto e vírgula, ele já automaticamente trouxe para mim aqui os dados lá que eu acabei de baixar lá do portal de dados abertos. Tá certo? Ótimo, então a gente já sabe como importar os dados para dentro do Excel. Vamos brincar agora um pouquinho com esses dados. A gente tem aqui um arquivo bastante volumoso, certo? Ele está indicando para mim aqui que eu tenho 21 mil linhas, né? Quero ver a última linha, eu vou dar um Ctrl setinha para baixo. O Ctrl setinha para baixo vai nos levar ao último ponto de dado, né? A última linha do meu arquivo. Então ele está dizendo aqui que a última linha é a linha 21.466. Então a gente tem aqui uma movimentação bem interessante de operações de análise de crédito, né? Enfim, eu tenho aqui basicamente então o crédito, quem foi a organização interessada, né, nessa operação de crédito. Nesse caso aqui é um município, estou vendo a primeira linha, Abadia, que fica em Minas Gerais, o tipo de operação, a finalidade dessa busca de crédito, né, nesse caso por projeto Provias, e assim vai. Então eu tenho aqui um conjunto de dados bem interessante para a gente começar a explorar. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é fixar a primeira linha como a nossa linha de cabeçalho. Vocês vão perceber que na medida que eu vou rolando o arquivo para baixo, né, eu vou perdendo a linha de cabeçalho. Então fica difícil saber o que significa essa coluna G ou a coluna F. Então, para não perder, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar em exibir. Na sequência, eu vou clicar na opção congelar painéis. E eu vou pedir para congelar a linha superior. Então isso aqui é algo que vocês vão ter que sempre fazer, tá? Na medida que vocês têm um arquivo mais volumoso, com mais linhas, é interessante que você fixe, né, como um painel a primeira linha. Desse jeito você pode rolar à vontade teu arquivo e você sempre vai enxergar o cabeçalho na primeira linha. Tá ótimo?